Olá, muito boa noite. Vamos a mais uma aula para o concurso público do Estado de São Paulo, professores da área de Educação Física, conhecimentos específicos. São os autores que compõem a parte de conhecimentos específicos, tá? Vamos lá. Aí vocês têm os 9 autores aí que compõem a área de Educação Física, tá? Nós temos o Daolio, o Darido, Goelener, Kihomoto, eu chamo de Tizuko, né? Pelo primeiro nome, Darido de novo, o Fernandes, Camil, Kihomoto novamente, são dois do Darido, dois da Tizuko e um do Sarmento, tá? Todos voltados aí à educação física. Vamos lá. Mas vocês têm a BNCC, que nós já trabalhamos, mas é bom revisar, ok? Os parâmetros curriculares nacionais também. Ok, já foi. O currículo paulista precisa ficar atentos, tá? Vocês precisam ficar atentos àquela parte das tabelas de educação física, tá? As tabelas que tem no currículo de educação física, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Então, olhem lá direitinho, tá? Os PDFs foram enviados já, a tabela, né, do currículo já foram enviados, e os PDFs também. Vocês vão receber o vídeo com os 9 autores, vídeo BNCC novamente e vídeo dos PCNs aí também, tá bom? Vamos lá. Primeiro livro é do Daolio, Josimar Daolio, Da Cultura do Corpo. Vejam que a própria capa do livro diz respeito à atividade física, aos movimentos do corpo. É a menina pulando corda aí, né? Então, se movimentando. Vejam. Opa! Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Vamos lá? Eu tinha aberto o slide, mas é um PDF que tá o de vocês, né? Da cultura do corpo. Discute a construção cultural do corpo humano. É com base nessa perspectiva que o autor analisa o trabalho do professor de educação física, reconstruindo o universo de representações sobre o corpo que rege e orienta sua prática escolar. Sua abordagem sobre a cultura do corpo é baseada na antropologia e na cultura do movimento. Ou seja, o trabalho, né, de educação física, do professor de educação física, as práticas escolares serão baseadas na cultura do corpo, né, nos movimentos. Aborda o estudo da análise do corpo, sendo determinado através da cultura um corpo construído culturalmente, através das suas relações sociais, considerando a sociedade que se encontra, tempo, espaço, situação política, econômica, suas crenças, diversidade cultural. Esse livro, ele está dividido em 4 capítulos, tá? 4. O primeiro capítulo, Antropologia, um deslocamento do olhar. Busca resgatar no contexto histórico as bases, o começo de todo estudo, voltado para a metodologia que deu suporte para a construção da área de educação física. 2. A construção cultural do corpo humano. Mostra que o corpo humano é construído culturalmente. Sua natureza não se restringe somente ao nível biológico, mas também cultural. 3. O trabalho de professores de educação física fala do começo dos estudos, onde o assunto é colocado em discussão junto à opinião de profissionais da área. É feito um levantamento de dados através de entrevistas com 10 homens e 10 mulheres. Todos eram professores de educação física em atividade, para assim poder entender o comportamento, a relação com os alunos, a forma como as aulas eram ministradas, o ambiente e recursos que eram oferecidos aos alunos.
Logo percebeu-se que havia diferença entre escolas sendo consideradas de classe média ou de classe baixa, pelo tipo de construção e organização espacial. Das 12 escolas relacionadas, apenas uma, que atendia a classe baixa, tinha uma organização que poderia ser comparada com a classe média. Os professores foram ouvidos e convidados a compartilhar suas histórias de vida, a relação com a educação física desde criança e quanto à resposta e opinião deles a respeito da definição de educação física. A maioria encontrou dificuldades para definir. Por quê? O pessoal acha que educação física é só brincadeira de bola, né? No contexto, tá, gente? E não é só brincadeira de bola, né? Educação física é uma disciplina muito importante porque envolve os movimentos do corpo, né? Então tem toda a parte aí do psicomotor desenvolve muitas vezes na área da educação física, ok? Mas fizeram essas pesquisas aí. Então, assim, quando fala classe alta, classe baixa, é no sentido da estrutura da escola, tá? Então, assim, tem escolas que tem quadra, que tem pátio, uma quadra adequada, com todos os aparatos necessários para a educação física, e tem escolas que tem que serem adaptadas, né? Que não tem. É nesse sentido. Ok? Do corpo, matéria-prima ao corpo cidadão. Retrata as mudanças ocorridas ao longo do tempo para o desenvolvimento do corpo humano, tanto físico quanto intelectual. Essa passagem retrata bem e resume o ponto principal desse capítulo. O controle sobre o corpo faz necessário para a existência da cultura, apesar de ser absolutamente variável entre as sociedades e ao longo do tempo. Esse controle não se dá apenas por meio da imposição de regras sobre os instintos naturais, mas também por meio da construção da própria noção de corpo e da natureza, variável tanto de uma sociedade para outra como de uma época para outra. Assim, o mesmo corpo que torna os homens iguais e membros da mesma espécie também os tornam diferentes. Tornam, né? E não há nisso qualquer paradoxo, porque a igualdade e a diferenciação são dois aspectos da mesma questão. Na medida em que a igualdade é tomada como critério, é possível perceber a diferenciação e vice-versa. Vejam. Então aí fala a respeito da importância, né? Nós temos o controle, nós devemos ter o controle do nosso próprio corpo. A pesquisa que foi realizada em 12 escolas, sendo 10 homens, 10 mulheres, né? Todos professores de educação física. Então, eles relataram que existe sim uma diferença em relação à organização do espaço, né? Com escolas mais estruturadas e menos estruturadas, né? Fala do novo olhar da metodologia de educação física, ok? Então, o foco aqui, a palavra-chave é cultura do movimento, tá? É a palavra-chave aí, tá? Vamos lá. Depois vocês têm o segundo livro, Para Ensinar Educação Física, do Darido. Para ensinar educação física, possibilidades de intervenção na escola. É uma referência importante no campo de educação física, oferecendo orientações e reflexões sobre a prática pedagógica dessa disciplina nas escolas. O livro explora diferentes possibilidades de intervenção na área da educação física, buscando auxiliar os professores a desenvolverem práticas educativas significativas e coerentes com os objetivos da disciplina, tá? Tanto na parte teórica da disciplina quanto na parte prática. Atividades devem ser significativas aos alunos. Ao longo da obra são abordadas questões relacionadas: planejamento das suas aulas de educação física, como você vai avaliar o aluno na educação física, inclusão, incluir todos os alunos, aqueles que têm dificuldades, incluir os alunos de educação especial na sua aula de alguma forma, palavra diversidade, palavra formação docente, né? É necessário ter uma formação inicial dos professores de educação física, assim como uma formação continuada.
Estão, entre os principais temas abordados para ensinar a educação física estão, vamos lá. Fundamentos da educação física. Apresenta fundamentos teóricos e metodológicos da educação física, discutindo a importância no contexto escolar e suas contribuições para o desenvolvimento integral dos alunos. Então, para que haja o desenvolvimento integral, assim como a lei determina, o pleno desenvolvimento do educando, então, para ele ter um desenvolvimento integral, global, pleno, é necessário aulas também de educação física, desenvolver os movimentos, ok? Planejamento e intervenção pedagógica. Aborda o planejamento das aulas de educação física, destacando a importância de considerar os objetivos educacionais, conteúdos, metodologias, avaliação como elementos fundamentais para a prática pedagógica eficaz. Então, não é porque é aula de educação física que não precisa ter planejamento, conteúdos teóricos e práticos, recursos que vocês vão estar utilizando, como vocês vão avaliar o aluno. Então, precisa ter tudo para que fique uma aula dinâmica, uma prática pedagógica eficaz. Inclusão e diversidade. Reflete sobre a inclusão de todos os alunos da prática da educação física. Então, assim, tem alunos que ficam isolados, conforme os autores, ficam excluídos e isso não pode acontecer. Os alunos precisam estar, né, participando ativamente das aulas, tá bom? Considerando suas diferenças individuais, necessidades especiais e diversidade cultural. Então, para todos devem ser incluídos, independente, tá? Aborda estratégias para promover a participação de todos, respeitando as singularidades de cada aluno. Tem alunos que vai gostar mais de uma atividade, tem alunos de outro, mas tem que incluir todos. Formação docente, né? A importância do professor continuar se formando aí, a formação continuada. Então, fala sobre a importância da formação continuada dos professores de educação física, destacando a necessidade de atualização constante, reflexão sobre a prática, buscar por novas abordagens e conhecimentos. Então, o professor precisa ver se suas aulas estão adequadas àquela série, àquela realidade, àquela necessidade, né? Preparar boas aulas aí, teóricas e práticas. Os professores poderão aprimorar sua atuação na sala de aula, promovendo uma educação física significativa e inclusiva. Duas palavras-chave aí, mais duas, né? Formação continuada. Olha quantas palavras-chave, tá? Vamos lá, vão marcando aí, ó. Desenvolvimento integral, intervenção pedagógica, inclusão, diversidade, diferenças, participação, formação continuada, reflexão, significativa e inclusiva. Tudo palavra-chave de educação física e para o concurso, tá bom? Toda essa parte é teoria, né, gente? Nós vamos começar os treinos das questões a partir de terça-feira. Aí sim nós vamos colocar esses autores que pedem na bibliografia, como eles caem em perguntas na prova do concurso, que é isso que nos interessa, né? Mas a gente tem que dar a parte teórica. Próximo livro, Corpo, Gênero, Sexualidade. Um debate contemporâneo na educação. Vamos lá. Corpo, gênero, um debate contemporâneo, né? Nessa nova atualidade, né? Vamos lá. Abordam temas fundamentais. Quais temas? Corpo, produção cultural e o contexto educação, tá? Esses são os temas abordados. As unidades temáticas se baseiam na construção de um caráter lúdico, então, trazer para a educação física esse lúdico, brincadeiras, jogos são lúdicos, porém de forma prazerosa, dinâmica, que tem objetivo, né? Está presente em todas as práticas corporais. Então, o lúdico, conforme os autores afirmam, está presente em todas as práticas corporais, em todas as atividades que você der, o lúdico deve estar presente.
8 dimensões do conhecimento são habilidades privilegiadas. Quais são elas? Experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. O componente curricular de educação física deve garantir aos alunos desenvolvimento de competências específicas. Quais competências são da educação física? Compreender, planejar, refletir, identificar, interpretar, recriar, reconhecer, usufruir, experimentar, entre outras competências. A BNCC do Ensino Fundamental propõe competências e habilidades em educação física, de forma a aumentar a flexibilidade na definição de currículos e propostas curriculares, em 2 blocos, 6º e 7º ano e 8º e 9º. Então, está dividido em 2 blocos essas propostas de educação física, tá? Assim, na BNCC, vocês vão comparar com o currículo também. Então, 6º e 7º tem proposta juntas e 8º e 9º tem propostas juntas, tá? Cada um dos quais relacionando os objetos de conhecimento em cada unidade temática. Esse que está de amarelo é importante, tá? São os eixos aí, são os tópicos que envolvem educação física na BNCC. Brincadeiras e jogos é 1, esportes, ginásticas, danças, lutas, práticas corporais de aventuras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, práticas corporais de aventuras. Todos envolvem a educação física, ok? Não precisam se prender ao nome dos autores, que eles vão estar no próprio enunciado da questão, e sim o contexto que fala tudo sobre educação física, ok? Próxima autora, Tizuko aí, jogo, brinquedo e brincadeira e a educação. Vejam. Aqui vai ser falado sobre os jogos. A importância, a Tizuko vai falar que é importante, todos são importantes. Os jogos são importantes, os brinquedos são importantes, as brincadeiras são importantes. Todos envolvem educação. Todos estão dentro da educação, tá? Os jogos, o que é falado dos jogos? Os jogos, existem regras nos jogos. É uma forma lúdica de aprender e se desenvolver também os jogos. Porque envolve comunicação, envolve manifestação, tá? Todos os tipos de jogos desempenham um importante papel no desenvolvimento físico e espiritual do indivíduo. O brinquedo, ele propõe um mundo imaginário, dotado de natureza livre pela criança, que varia conforme a cultura de cada uma delas, sendo também objeto essencial que serve como suporte da brincadeira, que pode ser tradicional, por exemplo, incorporando nosso folclore. Porém, tem caráter simbólico também, o faz de conta, que é uma forma da criança representar o mundo que a cerca. É através do jogo, do brinquedo, das brincadeiras que a criança se desenvolve, pois é estimulada a ter curiosidade, autoconfiança e autonomia, além de instigar a linguagem, a concentração e a atenção. Ou seja, professor, na sua aula de educação física também estarão presentes jogos, podem estar presentes em alguns momentos brinquedos, vai depender, né? As brincadeiras constantes, né? Principalmente os jogos e as brincadeiras aí. Mas, conforme as autoras, conforme a autora Tizuko, tudo é importante porque vai envolver também movimentos, tá? E o lúdico. Próxima autora é a Darido, de novo, Educação Física na Escola, Questões e Reflexões. Ela vai trazer, vamos lá, eu só vou explicar, tá? Ela vai trazer a respeito da importância da aprendizagem motora. A aprendizagem motora são os movimentos corporais que eles estão ligados o corpo e a mente. Então, caminham juntos o corpo e a mente. Então, faz parte do desenvolvimento do aluno essa aprendizagem motora aí, tá? No primeiro capítulo, ela vem falando a respeito das abordagens pedagógicas, desenvolvimentista, construtivista, interacionista,
crítico-superadora, sistêmica, psicomotricidade, crítico-emancipatório, cultural, jogos corporativos, saúde renovada, parâmetros curriculares nacionais, tá? Então, tudo vai envolver uma aprendizagem motora aí no caso, tá? No segundo capítulo, ela vai falar do embasamento teórico nas universidades de educação física em licenciatura, onde se atua preferencialmente na área prática, deixando de lado a parte teórica. Porém, Darido afirma, teoria e prática andam juntas. Alguns autores enfatizam as disciplinas práticas, afirmando que, para ensinar, primeiro deve-se saber fazer. Conclui-se que vários acadêmicos, ao terminarem seus estudos científicos, acabam realizando na prática procedimentos tradicionais, deixando também de lado o embasamento teórico. Aqui, a autora ela faz uma crítica que muitas faculdades, por exemplo, no curso de licenciatura, trabalham mais a prática, tá? Mas precisa também, não é porque é educação física que só tem que ser a prática, precisa ter a teoria também. E os professores em sala de aula também precisam dar uma parte teórica do que ele vai trabalhar. Então, vai trabalhar um esporte, dá a parte teórica. Uma dança, dá a parte teórica. E a prática junto, tá? As duas coisas são importantes e às vezes esquecem. No terceiro capítulo... Ai, deixa eu tomar uma água. A importância aí do aprendizado motor, dos movimentos, né, que já foi falado. Aprendizagem, novamente, precisa ser teórica e prática, elas devem caminhar juntas, tá? Juntas. Então, eu vou dar vôlei, vai, para meus alunos. Eu faço a parte teórica e depois a parte prática, e assim vai. Eu vou dar um jogo, parte teórica, parte prática, enfim. No quarto capítulo, aborda os procedimentos, avanços e dificuldades dos professores de educação física que eles encontram no cotidiano. Estudiosos observaram que aspectos como falta de embasamento teórico e prático, falta de estrutura nas escolas para o exercício de educação física são problemas sérios que os próprios professores encontram no seu cotidiano. Porém, mesmo com tais obstáculos, seus alunos são participativos e interagem com o seu professor. Por quê? Pela pesquisa, os alunos adoram educação física, então tem que ser melhor explorado aí esse campo. Outro livro, atividades de jogos cooperativos, vejam aí a capa do livro, né? Jogos interagindo aí na aula de educação física. Vejam. O autor apresenta uma ampla variedade de atividades de jogos cooperativos, destacando sua importância na educação, no desenvolvimento social e no fortalecimento de valores como cooperação, solidariedade e respeito. Vejam que na própria capa do livro é essa a ideia. Dá a bola, né, na mão do outro. Um vai ajudar o outro, né? É uma equipe, é uma união. Então não pode deixar cair, aí todos vão cooperar para que ela não caia e assim por diante, tá? E isso não é só um simples jogo conforme o autor. Isso é trabalhado valores, tá? De união aí, valores de cooperação, solidariedade, respeito ao outro, tá? 3 palavras-chave, marquem aí: cooperação, solidariedade e respeito. Estimula a participação ativa dos indivíduos, né, dos alunos, promove a colaboração entre os participantes e proporciona uma experiência lúdica e enriquecedora. Eles adoram. Entre os principais temas desse livro estão conceitos e fundamentos dos jogos cooperativos. Apresenta os conceitos e fundamentos dos jogos cooperativos, destacando suas diferenças em relação aos jogos competitivos. Então, tem uma diferença, jogos competitivos, que cada um por si, eu quero ganhar, né? E dos jogos cooperativos, não. Precisa ter a participação e a cooperação um com o outro para que chegue ao resultado final. Explorando os benefícios desse tipo de abordagem. Planejamento e organização das atividades cooperativas. Discute estratégias para planejamento e organização das atividades cooperativas, abrangendo desde a escolha dos jogos adequados
até a definição das regras e a criação de ambiente propício para a cooperação. Então, mesmo sendo os jogos cooperativos, precisa ter planejamento, precisa ter organização, tá? Valores e habilidades desenvolvidos. Então, nesses jogos cooperativos, muitos valores são desenvolvidos, habilidades são desenvolvidas por meio desses jogos, como trabalho em equipe, empatia, comunicação efetiva, resolução de problemas e construção de relações saudáveis. Então, são valores e atividades que, através desses jogos cooperativos, conforme nós vimos na capa, eles exercem. Aplicações na educação e na promoção social. Explora as aplicações dos jogos cooperativos no contexto educacional, atividades de recreação e lazer, programas de inclusão social, desenvolvimento de habilidades sociais e na promoção de uma cultura de paz, tá? Então, até nas aulas de educação física pode ser trabalhada a questão de resolver os conflitos através do diálogo, né? Não da briga, ele ganhou, ele perdeu, vou bater, enfim. É importante destacar que oferece uma ampla gama de sugestões e exemplos práticos que podem ser adaptados e utilizados de acordo com o contexto e as necessidades dos facilitadores e participantes. Próximo livro, Jogos em Grupo. Fala desde a educação infantil, tá? Mas serve para todos. Mas é explicado que trabalhando desde a educação infantil, ao longo do tempo eles vão internalizando aí, tá? Então, a Camille vem falando da importância dos jogos em grupo na educação infantil. Ah, mas meu curso não é para educação infantil, mas lá é onde tudo começa, tá? E a Camille, ela cita a teoria de Piaget, tá? Ela é precursora aí do Piaget, então ela vai citar o Piaget, ela concorda com o que ele fala. E o que ele fala? Com relação ao jogo, Piaget acredita que ele é essencial na vida da criança, pois prevalece a assimilação. Então, a Camille concorda com o que Piaget fala, que o jogo é essencial para a vida porque tem a assimilação. No jogo, a criança se apropria daquilo que percebe da realidade. O jogo não é determinante das modificações das estruturas, mas pode transformar a realidade. Piaget aponta 3 tipos de estrutura que caracterizam o jogo infantil, que são exercício, símbolo e regra. São apresentadas instruções para a variação e recriação de 8 tipos básicos de jogos. São vários jogos que são citados, né? Entre eles, Camille cita alvo, corrida, perseguição, esconder, adivinhação, cartas, ordens verbais, jogos de mesa. Os relatos de experiências com jogos como pega-pega, coloque o rabo no burro, bolinhas de gude e outros mostram que a crescente capacidade de jogar em grupo é uma conquista cognitiva e social. Isso é importante. Jogar em grupo, que é o nome do livro, Jogos em Grupo, é uma conquista cognitiva e social, tá? E tem grande importância que deve ser encorajada antes de 5 anos e estimulada depois dessa idade. Então, antes de 5 anos já se deve trabalhar e depois só estimular nas séries seguintes, né, nos anos seguintes, ok? É importante o jogo. Mais um autor, o Brincar e suas teorias, da Tezuko novamente. A importância do brincar, né? Já foi falado que é importante brincar. O livro trata das concepções sobre brincar provenientes de 3 campos de estudo, socioculturais, filosóficos, psicológicos, ou seja, foi pesquisado em todos os âmbitos, né? Socioculturais foi pesquisado, filosófico foi pesquisado, psicológico foi pesquisado, e chegou à conclusão que o brincar faz com que a criança, o aluno, né, o indivíduo, aprende e se desenvolva através das brincadeiras, ok? Segundo Kihimoto, a brincadeira e os jogos foram criados para atribuir no espaço onde a função do brincar garante o reconhecimento da importância que favorece a brincadeira no meio da aprendizagem, como uma forma de desenvolver a imaginação e a vivência das relações através dos brinquedos. O brincar desperta a curiosidade das crianças pela exploração de objetos e brinquedos e as leva a ver o que se pode fazer com cada objeto. Uma bola pode rolar, pular, mas pode também ser mordida para se experimentar a textura. Brincar melhora o bem-estar cognitivo, físico, social e emocional de crianças e jovens.
Através das brincadeiras, as crianças aprendem sobre o mundo e sobre si mesmas. Eles também aprendem habilidades de que precisam para estudar, trabalhar e se relacionar, como confiança. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como atenção, imitação, memória, imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais, ok? Vamos lá. Mais um, Estudos da Infância, Educação e Práticas Sociais, do Sarmento, é o último autor aí. É importante destacar que a infância é uma etapa da vida do ser humano que precisa sempre ser estudada por especialistas e estudiosos, com a intenção, de trazer à tona discussões importantes e mudanças significativas em relação à educação infantil em todos os aspectos. É através do estudo que é possível traçar estratégias e metodologias para driblar problemas e transtornos comuns na infância, propondo ações e tratamentos adequados para essas questões. Dessa forma, o setor educacional infantil prepara profissionais da educação para atender às mais variadas demandas que acontecem dentro e fora da sala de aula, definindo de forma adequada a metodologia que será aplicada, as adaptações que serão feitas para cada aluno, bem como entendendo as relações dos alunos a cada conteúdo e atividade proposta. Todo esse processo tem como principal foco trazer o aluno para um aprendizado eficiente e adequado às suas necessidades. O estudo sobre o desenvolvimento infantil não é só benéfico para o setor educacional. Na verdade, essas pesquisas têm o poder de mudar a sociedade, influenciando na educação das crianças dentro de casa e da sala de aula, ajudando pais, famílias, professores a entender as fases do desenvolvimento infantil e a lidar com todos os desafios. A BNCC 2017 reafirma a concepção de criança trazida pelas diretrizes curriculares nacionais, reforçando que as crianças são sujeitos ativos que constroem seus saberes, interagindo com as pessoas e culturas do seu tempo histórico. E aqui são os 9 autores da educação física, tá? É necessário que vocês abram aí os materiais que foram mandados também, leiam a tabela da educação física dentro do currículo que foi mandado, é necessário, tá bom? E assim por diante. Então, resumindo, todos esses autores são importantes, todos eles trazem a importância da educação física, dos movimentos, dos jogos, brincadeiras, brinquedos, do lúdico, né? Da importância da psicomotricidade, do desenvolvimento psicomotor corpo-mente, né? É através da educação física a criança pode se desenvolver de várias formas. Os jogos são importantes. Só um minutinho. Jogos em grupo são importantes porque requer trabalhar valores, jogos cooperativos, tá? A questão da aprendizagem motora, que eu já falei. Então, são importantes, né? Enfim, vocês vão rever. E o que é mais importante? A parte teórica é importante? Sim, é importante. O que é mais importante para o concurso são treinos de questões que nós vamos iniciar a partir de terça-feira. Aí vocês vão ver esses autores como caem na prova do concurso. Aí vocês vão estar preparados para esta grande prova. Tá bom? Um abraço, até a próxima.